Fala aí, nação rubro-negra, hoje o vídeo tá imperdível. Vamos falar sobre o planejamento do Flamengo, que já está definido para 2025, com a data de estreia do horário principal dos jogos, já marcado. Além disso, José Boto, que chegou hoje, como vocês viram no último vídeo, chegou bem empolgado ao Mengão, confiante na contratação de Firmino. Enquanto isso, Davi Luiz fala emocionado sobre o seu futuro no clube, né? Ele faz um grande desabafo aí. Sobre a saída dele, ele queria continuar, mas parece que não respeitaram não, gente. Tá demais o vídeo de hoje, por isso já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui. Também, claro, deixa o seu like e fica comigo até o final. Bora pro vídeo. No canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e já com o José Boto no Rio de Janeiro. Desembarcou há pouco na cidade maravilhosa, já com o planejamento pronto para o início do Campeonato Carioca. E nós vamos falar para vocês em que jogo o Flamengo vai estrear o time principal. Lembrando que nas primeiras rodadas será a equipe com muitos jogadores do Sub-20, alguns outros ali do elenco principal, como Carlinhos, Johan. Tem outro zagueiro também. Tem outro zagueiro também, Cleiton. Já a gente vai falar que outro zagueiro é esse. Tem muita informação para vocês. A gente vai trazer aqui as primeiras palavras de José Boto como diretor do Flamengo. E esse planejamento aí. Muita gente me questionando nas ruas, nas redes sociais. Vene, em que jogo o time principal do Flamengo vai estrear na temporada? E nós descobrimos e vamos trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com as amigas, com as amigas. Flamengo, uma informação extremamente importante que eu acho que interessa também ao Flamengo. Arthur Jorge de saída do Botafogo. Lembrando que o Flamengo encara o Botafogo pela Supercopa do Brasil já no dia 2 de fevereiro, lá no Mangueirão. E o Botafogo, portanto, vai começar 2025 sem um treinador. Ele aceitou a proposta do clube lá do Catar, está de saída do Botafogo, já comunicou o Botafogo. O Botafogo vai receber uma multa rescisória avaliada em 2 milhões de euros, mais de 12 milhões de reais. E o treinador que conseguiu conquistar a Libertadores, Campeonato Brasileiro em 2024, está de saída. E está de saída de uma forma estranha, porque o empresário do treinador alega que ficou esperando o John Textor para conversar sobre uma possível valorização salarial. O Botafogo entendeu que ele já recebia um bom salário no futebol brasileiro, além de premiações também, quase 20 milhões de reais só de premiação pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores, e não via motivos para dar uma valorização salarial. E aí, portanto, ele aceitou a proposta do Catar, com certeza ele vai ganhar bem mais por lá, contrato de 2 anos e meio. Quem se despediu oficialmente do Flamengo foi Davi Luiz. Ele publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais. Publiquei nas minhas redes sociais, Twitter, @Vene Casagrande, Instagram, @Vene Casagrande. Não vou botar aqui no canal por questão de, enfim, monetização, não sei se eu posso, direito de transmissão, mas tem uma parte do trecho que ele diz: eu me despeço da mesma forma que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muitas alegrias. Boa sorte ao Davi Luiz em sua próxima empreitada, um cara que merece todo o respeito do mundo pelos torcedores do Flamengo, honrou a camisa durante esses 3 anos e meio que esteve no clube. Então, boa sorte ao Davi Luiz, um cara sensacional e um profissional incrível. E o José Boto, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. Ele chegou falando, dando entrevista à Flá TV. A gente pegou aqui as primeiras palavras do José Boto, novo diretor rubro-negro. Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Peço desculpa pela voz, ele estava bem rouco mesmo. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e ao Felipe Luiz também. Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo, com o Felipe Luiz no caso. Ele tem ideias muito modernas, temos ideias muito parecidas, foi ótimo esse encontro. O elenco é excelente, a expectativa é sempre poder puxar mais por ele. Penso que esse elenco ainda tem mais alguma coisa a dar. Vamos trabalhar para dar alegria à nação. José Boto chegou por volta de 3h30 da tarde aqui no Rio de Janeiro. Ele foi direto ao Maracanã, estádio que o Flamengo utiliza para mandar seus jogos.
Hoje, o Maracanã recebe o Jogo das Estrelas, que é o jogo organizado pelo maior ídolo do Flamengo, o Zico. E lá no Maracanã, ele vai conhecer as estruturas do Flamengo, porque o BAP, presidente do Flamengo, está lá, vai recebê-lo e lá ele vai conhecer as estruturas que o Flamengo utiliza ali para mandar os jogos no Maracanã. Então não é uma visita apenas para marcar presença num jogo festivo, muito pelo contrário. Digamos que é uma visita técnica que o BAP e o Boto estão organizando nesse sábado, aproveitando, juntando o útil ao agradável. Depois, amanhã também, ele vai ao Ninho do Urubu, já começando todos os trabalhos, tá? Segunda-feira ele concede uma entrevista coletiva, 1h da tarde está previsto, ele vai responder questionamentos da imprensa, inclusive lá no Maracanã teve gente já perguntando sobre Firmino e ele deu uma risadinha para a câmera e tal, nem confirmou, nem negou, nada disso, tá, pessoal? Não estou aqui dizendo que ele confirmou a informação, mas ele já pôde perceber como ele será cobrado aqui no Flamengo. Repito o que eu falei no vídeo anterior, Flamengo vai ser o maior desafio da carreira do José Boto. Em nenhum outro lugar do mundo ele encontrou a pressão que ele vai encontrar aqui no Flamengo, porque é uma pressão muito grande. Eu acho que ele está começando a ter noção disso. Informação aqui, vamos lá. Mudando agora de assunto, sobre planejamento. O Pablo, zagueiro que estava emprestado ao Botafogo, retornou ao Flamengo, está treinando com o elenco que vai disputar o Carioca, e existia essa dúvida se ele iria para os Estados Unidos, se ele iria disputar o início do Carioca. Apurei, tá, que o planejamento adotado por José Boto, Felipe Luiz e a nova gestão, o presidente BAP, é que o Pablo dispute o início do Campeonato Carioca. Não vai viajar com o elenco para os Estados Unidos. O elenco viaja no dia 10 de janeiro e o Pablo não vai estar presente nessa delegação. Ele vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E o que eu mais escuto nos últimos dias é: Vene, em que jogo o Flamengo vai botar o time principal para estrear na temporada? Vamos lá. Antes de mais nada, o Flamengo tem um contrato que precisa jogar 5 jogos fora do Rio de Janeiro. 4 serão no Nordeste e a gente vai trazer aqui, ó. Primeira rodada, dia 12 de janeiro, Flamengo e Boa Vista no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, dia 16 de janeiro, às 19 horas, Madureira e Flamengo no estádio Amigão, em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, às 21 horas, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas, em Natal. Quarta rodada, 22 de janeiro, às 19 horas, Bangu e Flamengo, estádio Castelão, em São Luís. E a quinta rodada contra o Volta Redonda seria esse jogo em Manaus. Mas, como é perto da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo, a atual gestão mudou o planejamento. E já conversou com o Volta Redonda, inclusive quem está conversando com o Volta Redonda é o Gabriel Skinner, supervisor. Ele era supervisor com o Landim, chegou a ser demitido e agora está de volta ao Flamengo. Inclusive ele estava hoje no aeroporto recebendo o José Boto. Então ele já está trabalhando, ele está conversando com o Volta Redonda para definir o local desse jogo. A tendência é que seja no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Esse jogo é mando de campo do Volta Redonda. O Volta Redonda já tinha um acordo com o Flamengo para jogar em Manaus, mas agora a nova gestão, entre aspas, voltou atrás e redefiniu esse planejamento. Até porque esse jogo contra o Volta Redonda, pelo planejamento adotado por José Boto, Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo, será o jogo da estreia do elenco principal na temporada. Eles vão retornar dos Estados Unidos, lá eles vão fazer amistosos e tal, toda uma preparação. E aqui nessa quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, o Flamengo tem o planejamento de estrear o seu time principal. E aí muita gente me questiona, gente que mora, por exemplo, em São Luís: Vene, Bangu e Flamengo não tem como ser o time principal. O planejamento não é esse. Esse é o planejamento adotado pela diretoria do Flamengo e a gente está trazendo aqui para vocês com exclusividade. Então, quem me questiona na rua, peço desculpa. Porque se você imaginava ver um Bangu e Flamengo lá no estádio Castelão em São Luís com o time principal, o planejamento não é esse, muito menos para Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas e Natal. Não é esse o planejamento. É para a quinta rodada contra o Volta Redonda, time principal. Diz aí, torcedor, o que você achou desse planejamento, do fato do Pablo ser colocado para jogar o Carioca? Achava que ele seria importante na pré-temporada dos Estados Unidos?
Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade, tá bom? Não fui eu, eu vou cativando aí, pensa aí nessa Roberto. Só assim pra te contar. Anderson, Cada um se realiza em 2025. 2024 já passou, ficou, agora olhar para frente, acreditar e A projeção da minha carreira que fazer dois empresários do Flamengo. Então, se for da vontade de Deus e acontecer, meu sonho é jogar lá fora. Só que o momento que eu vivo aqui é muito bom para mim e o momento que eu vivo é muito bom para mim. Se for para mim ficar aqui, vou continuar no meu máximo, como eu sempre tenho. Não passou um negócio da talento, eu não fui. Vou estar sempre aqui dando meu foco vai ser sempre aqui. Se for para mim lá para fora, meu foco vai ser lá. É isso. Meu sonho é ir para fora, só que se for para mim ficar, vou continuar sendo a mesma pessoa. Ué, lá fora, você tranquiliza que para 2025 você fica no Flamengo? Eu não posso falar, na verdade eu não sei ainda. Não sei se eu fico, se eu sair sério dos meus empresários de Flamengo. Mas se eu ficar aqui, eu vou dar, como eu falei ali, vou meu 100%, estou muito feliz aqui. Se for da vontade para mim, eu vou. E se for para mim ficar, melhor ainda também. Cara, foi muito importante, porque eu tive que fazer uma girada de chave muito rápida. Como eu joguei do lado dele, eu sempre ficava olhando. Caramba, ele é muito bom, não dá? Tem que ficar olhando o que ele fazia. Eu falava, vou tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. Hoje, como meu treinador, ele me passa tudo que eu tenho que fazer, onde eu tenho que estar no campo. Ele passa o time todo, né? A gente sabe onde está todo mundo. Pegar na bola, já sei que vai ter um cara aqui, vai ter um cara lá. Então, ele me ajudou bastante nisso. Bater calma na hora de pegar na bola, conduzir no momento certo. Foi um cara que fez parte da minha mudança aí e sou muito grato a ele. duas formas só, ou foi algo intencional ou foi algo um pouco amador. Talvez, eu acho que pelo respeito, pelo caráter, por tudo que eu sempre pensei como ser humano, em poder ajudar, em poder respeitar, independente da situação, no esporte, a gente ganha. Ei, vamos lá, você sabe agora? Vamos falar. Independente de qualquer situação na vida, emocional ela ou não, a gente deve ter sempre atributos antes de qualquer coisa. E esses atributos partem do caráter, do respeito, do carinho, seja o que for. E para mim foi um pouco de chateação, porque essa transição ela está sendo feita, mas tinham pessoas aqui dentro que tem meu contato pessoal. Eu acho que eu recebi pelo menos uma ligação de homem para homem, falar e conversar, porque para mim é muito fácil aceitar essas coisas todas, porque eu sou maduro o suficiente depois de uma longa carreira para entender ciclo ou não ciclo, entender novas ideias ou não. Isso para mim é muito natural. E pessoas que vão continuar no clube sempre tiveram ligação direta comigo, sempre me pediram ajuda, assim como eu ajudei, sempre trabalhou em conjunto comigo. Infelizmente não fizeram. Eu acho que daí a única coisa ruim que eu posso falar que eu vivi dentro do Flamengo. O resto foi tudo muito maravilhoso, de uma maneira totalmente passional, ao extremo. Eu nunca imaginei que eu voltaria para o Brasil para jogar futebol. Sempre minha ideia foi, desde ter saído muito cedo, com 18 já estava na Europa, eu pensei que ia fazer minha carreira toda lá. E a vida nos ensina muitas das coisas, e a pandemia me trouxe um ensinamento muito importante, que me fez refletir muito, que a gente sai daquele automatismo grande de jogo, isso, vai, ia para a seleção, não tinha férias, durante 6, 7 anos, sempre só uma semana, 10 dias de férias, e dentro desses 10 dias sempre treinando também, que foi a minha família, de estar perto da minha família, estar perto dos meus, e comemorei inúmeros títulos lá fora, e comemorei muitas vezes sozinho, e o Flamengo me deu a oportunidade de sentir isso mesmo antes de ser jogador do Flamengo, que foi aquela mobilização da torcida para que eu pudesse vir para o Flamengo. Depois de assinar o Flamengo, tive a oportunidade de viver dentro do Flamengo com a minha família, títulos e vitórias e derrotas, seja o que for, mas sempre muito perto.
Lembro que quando eu ganhei o título aqui dentro, batendo pênalti na Copa do Brasil, minha irmã tinha caído na ribanceira de Petrópolis. Então são coisas que muitas das vezes eu parei para refletir e falei, pô, foi um momento lindo da minha carreira. Uma filha carioca que nasceu enquanto eu estava no Flamengo, a minha segunda filha. E depois a família rubro-negra, que ela é dentro e fora do campo, ela é em todos os lugares do país, em todos os lugares do mundo. E eu sempre que podia, eu tentava de alguma forma estar assim, tirando uma foto, um autógrafo ou agradecendo, porque vivendo em outros clubes que eu vivi, vivendo em muitos lugares que eu tive a oportunidade de viver como um jogador de futebol, não são todos os lugares que você é amado dessa maneira. Então, para mim, foi uma das melhores páginas da minha carreira como jogador de futebol, e daí o vídeo que eu fiz agradecendo de uma forma muito direta, sem ler, sem nada, simplesmente sentida do fundo do meu coração. Duas formas só, ou foi algo intencional ou foi algo um pouco amador. Talvez, eu acho que pelo respeito, pelo caráter, por tudo que eu sempre pensei como ser humano, em poder ajudar, em poder respeitar, independente da situação, no esporte, a gente ganha. Ei, Mongaça, ça va ou pas? Vamos falar. Independente de qualquer situação na vida, emocional ela ou não, a gente deve ter sempre atributos antes de qualquer coisa. E esses atributos partem do caráter, do respeito, do carinho, seja o que for. E para mim foi um pouco de chateação, porque essa transição ela está sendo feita, mas tinham pessoas aqui dentro que tem meu contato pessoal. Eu acho que eu recebi pelo menos uma ligação de homem para homem, falar e conversar, porque para mim é muito fácil aceitar essas coisas todas, porque eu sou maduro o suficiente depois de uma longa carreira para entender ciclo ou não ciclo, entender novas ideias ou não. Isso para mim é muito natural. E pessoas que vão continuar no clube sempre tiveram ligação direta comigo, sempre me pediram ajuda, assim como eu ajudei, sempre trabalhou em conjunto comigo. Infelizmente não fizeram. Eu acho que daí a única coisa ruim que eu posso falar que eu vivi dentro do Flamengo. O resto foi tudo muito maravilhoso, de uma maneira totalmente passional, ao extremo. Eu nunca imaginei que eu voltaria para o Brasil para jogar futebol. Sempre minha ideia foi, desde ter saído muito cedo, com 18 já estava na Europa, eu pensei que ia fazer minha carreira toda lá. E a vida nos ensina muitas das coisas, e a pandemia me trouxe um ensinamento muito importante, que me fez refletir muito, que a gente sai daquele automatismo grande de jogo, isso, vai, ia para a seleção, não tinha férias, durante 6, 7 anos, sempre só uma semana, 10 dias de férias, e dentro desses 10 dias sempre treinando também, que foi a minha família, de estar perto da minha família, estar perto dos meus, e comemorei inúmeros títulos lá fora, e comemorei muitas vezes sozinho. O Flamengo me deu a oportunidade de sentir isso mesmo antes de ser jogador do Flamengo, foi aquela mobilização da torcida para que eu pudesse vir para o Flamengo. Depois de assinar o Flamengo, tive a oportunidade de viver dentro do Flamengo com a minha família, títulos e vitórias e derrotas, seja o que for, mas sempre muito perto. Lembro que quando eu ganhei o título aqui dentro, batendo pênalti na Copa do Brasil, minha irmã tinha caído na ribanceira de Petrópolis. Então são coisas que muitas das vezes eu parei para refletir e falei, pô, foi um momento lindo da minha vida. Ter uma conversa e esse planejamento aí sobre a sua permanência. Não houve nenhuma conversa com o José Boto também? E você pode falar sobre esse novo diretor que está chegando, que você conhece dele? Não sei, eu conheço pouco, porque eu tive a passagem com o José no Benfica. Eu era muito novo e era totalmente, talvez, mais alienado nesse ponto profundo do que representa um diretor esportivo, o que representa as grandes patentes de um clube de futebol. Não tive conversa com ele, não conversei com o José em nenhum momento. Lhe desejo muito boa sorte, que ele possa fazer um grande trabalho, que o Flamengo mereça isso. Não é fácil vir para o Flamengo, não é fácil isso tudo, assim como desejo muito boa sorte com toda o presidente Landim que passou, o Marcos Braz, que foram sempre muito corretos comigo e cumprido com tudo aquilo que foi acordado comigo em todos os momentos.
Mas não tive a oportunidade de conversar com o José não, mas desejo sorte do fundo do meu coração, porque eu sou zero rancoroso, sou totalmente lúcido daquilo que eu sei o que é a vida e daquilo que eu sei o que é o futebol. Vocês têm alguma coisa? Não tem nada, se eu tivesse eu falaria para vocês do fundo do meu coração. Muitos clubes já me procuraram, sim, tanto do Brasil como de fora. Estou orando bastante, vendo com a minha família, principalmente com as minhas 2 princesas agora, são elas que mandam na minha vida de alguma forma. E o que for melhor para todo mundo, eu vou tomar minha decisão. E quando eu tomar minha decisão, vocês vão saber por mim, podem ter certeza disso. Faltou uma despedida oficial, um jogo? Não, isso é mais, eu acho que é mais pelo fato do ego do que propriamente do verdadeiro. As despedidas elas são sentidas não programadas, então talvez se tivesse tido uma despedida programada, não seria tão verdadeira como foi o vídeo, tão verdadeiro que eu estou sendo com vocês aqui. Você ficou sabendo que eu fiquei sabendo? É isso, da não renovação, contrato como nós ficamos sabendo. Sim, ainda bem que a gente tem Instagram, né? Senão... Mas escutei algumas pessoas dizendo que o Boto teria te ligado para te Não me ligou. Não te ligou? Não me ligou, Então, por todas as palavras. Como é que foi esse processo? Fiquei sabendo ali pelo Instagram, eu tinha um acordo verbalizado já com a antiga diretoria, que a gente Chega só pra vir pra cá. tinha uma... Obrigada. Olha os moleques aí, ele aí. Beleza, cara? JF, tudo bem? Tudo bem. Que um acordo já para continuar em 2025, mas que ia ser algo conversado também para entender inúmeros pontos, não só deles, como os meus também, tanto pessoais quanto profissionais. Aí teve a transição de diretoria, infelizmente soube, talvez seja a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo. Porque o que eu sempre prezei foi por esse legado humano de ser muito franco, de ser leal, de falar com todo mundo de uma maneira muito direta. Tive e tenho em relação com a maioria dos funcionários, dos jogadores, de todo mundo dentro do Flamengo, tanto com vocês como para todo mundo. E aí o mínimo que eu acho que eu merecia era uma ligação franca de homem para homem e que muitos ali que continuaram têm o meu telefone direto. Boto acabou de chegar por essa porta e já tem que tomar a primeira decisão. O jogador se despede do Flamengo e o Wesley fala sobre saída do Mengão. Fala, meus camaradas, em meu Porto, o Boto acabou de chegar agora, a gente fez um plantão aqui e, é claro, estamos de plantão nesse final e também no começo do ano, trazendo todas as notícias e todas as informações do Flamengo para você. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione os e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando sobre a chegada de José Boto. O novo dirigente do futebol do Flamengo chegou na tarde desse sábado. Estava previsto que ele chegasse, inclusive, na parte da manhã, hoje, 6h30 da manhã, por conta de ter tido voo cancelado. O voo foi para a parte da tarde e ele chegou aqui por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Ele já estava de saída. Ele saiu aqui do aeroporto do Galeão e foi correndo para o Maracanã, onde encontrou com o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Zico, ídolo maior aí da nação rubro-negra, que faz hoje no Maracanã o Jogo das Estrelas. E por falar nisso, no Jogo das Estrelas, ali na chegada dos jogadores, tem aquela zona mista, e o Wesley falou sobre a saída dele do Flamengo. Ele foi perguntado se fica ou não fica para 2025. E ele disse que o futuro dele, a decisão da permanência dele, se ele fica ou não no Flamengo para o ano que vem, está por conta dos seus empresários juntamente com o Flamengo. É quem está cuidando disso. Ele disse que se o sonho dele é ir jogar na Europa, é jogar fora, porém, se ele permanecer no Flamengo, ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Fez também questão de exaltar o trabalho do técnico Felipe Luiz. Disse que o Felipe Luiz ajudou muito ele nesse processo de alavancagem. Do meio do ano para cá, o Wesley ele cresceu realmente muito. Assim, ele teve uma crescida muito grande. Ele ficou realmente
se tornou realmente um jogador muito importante para o Flamengo. Ele disse que o Filipe Luís teve uma boa participação nisso, porque desde os tempos em que o Filipe Luís era jogador, ele já olhava, já via e dizia, olha, tem algumas características do Filipe que eu preciso pegar para poder ficar ali o mais parecido com ele possível. Foram as palavras do Wesley para falar sobre o futuro dele. Outra situação foi o Davi Luiz, que se despediu hoje oficialmente do Flamengo. Ele fez um vídeo nas redes sociais para se despedir e ele pediu desculpas, inclusive, ao torcedor rubro-negro por não ter tido uma despedida como ele queria, uma despedida mesmo, um jogo de despedida, com ingresso, com copo, com tudo. Ele falou, desculpa, não foi possível. Ele fez questão de agradecer o carinho, o calor humano do torcedor rubro-negro com ele no período em que ele esteve aqui no Flamengo e também ele fez questão de agradecer os funcionários e agradeceu os funcionários que cuidam do gramado, agradeceu os funcionários que cuidam da cozinha, agradeceu a todos os funcionários do Flamengo. Davi Luiz, que realmente é um jogador que no convívio é um cara diferente, é um cara que respeita a nação rubro-negra, respeita o torcedor, é um cara que sempre estava ali respeitando, sempre estava ali somando com o torcedor rubro-negro e agora oficialmente se despediu do Mengão. Já tinha notícia essa semana, o Flamengo no domingo passado já havia soltado uma nota oficial dizendo que ele não permaneceria no Flamengo, que ele iria sair e hoje, oficialmente, o Davi Luiz, ele se despediu através do vídeo nas redes sociais. Bom, José Botto chegou e já tomou a primeira decisão no Flamengo sobre o futuro do jogador Pablo. Havia expectativa até dele ir fazer a pré-temporada, já que o Davi Luiz não vai. Porém, o Pablo não vai fazer a pré-temporada junto com o time. Vai ficar no Rio de Janeiro para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. E aí a gente precisa, pessoal, falar sobre isso. Se o Flamengo não está levando o Pablo para a pré-temporada, uma coisa fica muito clara. O jogador não está nos planos do Filipe Luís. Ainda com a saída do Davi Luiz, abre-se uma vaga no sistema defensivo. Se o Pablo estivesse nos planos, ele que voltou do Botafogo, o Filipe Luís falaria, olha, ele está nos planos, faz o seguinte, vamos levar ele para a pré-temporada. Ele vai viajar com o grupo, vai fazer a pré-temporada, vai fazer ali os primeiros treinos, vai fazer os primeiros trabalhos e depois ele vai desenvolver junto com o grupo. Porém, não, o Pablo está fora da pré-temporada, não viaja com o grupo para os Estados Unidos e vai ficar para jogar os primeiros 4 jogos do Campeonato Carioca. Por falar nos primeiros 4 jogos, como vocês sabem, esses primeiros 4 jogos serão no Nordeste. Primeiro jogo em Aracaju, segundo jogo em Campina Grande, terceiro jogo em Natal e quarto jogo em São Luís do Maranhão. Os ingressos já estão à venda e quem vai disputar esses 4 jogos não é o elenco principal, e sim um elenco alternativo com 5 jogadores, a princípio, do time principal. São eles, Pablo, Cleiton, zagueiros, o Lohan, que é meia, o goleiro Diogo Alves e o Carlinhos, atacante. São esses 5 jogadores do elenco principal, além do Thiaguinho, que também estava emprestado ao 13 de Campina Grande, voltou e também vai disputar esse início de campeonato carioca. O Flamengo tem 5 jogadores na eminência de sair agora em 2025. Isso porque estão em final de contrato. São eles, o goleiro Matheus Cunha, que termina o contrato em dezembro de 25, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato e sair. O zagueiro Pablo, que voltou do Botafogo, está no seu último ano de contrato. Falava-se até na possibilidade de uma rescisão de contrato amigável entre Flamengo e Pablo. Gente, muito difícil que isso aconteça. O empresário do jogador disse que ele não vai aceitar a rescisão de contrato, ou o Flamengo empresta ele para algum clube mais um ano, ou o Flamengo negocia ele em definitivo. Então vamos lá. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Pablo, o zagueiro Cleiton, que hoje de manhã eu trouxe a informação sobre o interesse do Benfica na contratação do Cleiton, o volante Eric Pulgar e o lateral direito Guilhermo Varela. Esses 5 jogadores
contrato deles terminam agora, em dezembro de 2025. No caso, daqui a um ano, né? Em dezembro de 2025. E daí, a partir de julho, eles já podem assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro clube do mundo. Se o Flamengo tiver planos de contar com algum desses atletas, acredito que o José Botto já por agora vai começar a alinhar a renovação dos contratos. Vale lembrar que a informação que saiu é que o Botto quer renovar o contrato do zagueiro Cleiton, que despertou o interesse do Benfica de Portugal. O que pode acontecer é o seguinte: o Flamengo renova o contrato do Cleiton, empresta ele, digamos, para o Benfica, para ele ganhar rodagem, para ele jogar, para se valorizar. Aí ou o Flamengo vende ele lá para fora, ou o Flamengo traz de volta o jogador mais experiente. Isso é uma opção que o Flamengo tem. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar tudo isso. Bom, o Botto já chegou, já foi para o Maracanã, já encontrou com o Mbappé. Hoje eles devem almoçar junto. Ele que na chegada disse que sabe da pressão que é vencer no Flamengo, sabe da pressão que é estar à frente do futebol do Flamengo. E é aquilo, meus amigos, agora a gente tem que torcer. Na segunda-feira, 13h, tem uma coletiva de imprensa marcada. Nós estaremos ao vivo já a partir do meio-dia, trazendo todas as notícias, todas as informações e, é claro, mantendo vocês por dentro de tudo, mantendo vocês por dentro de todas as notícias, de tudo que está acontecendo e de tudo que está rolando no nosso Mengão, tá certo? Pela moral de vocês durante todo o ano de 2024, já estamos aí batendo a marca de 274 mil inscritos. A tradicional festa que o Zico, há mais de 20 anos, proporciona o Jogo das Estrelas no Maracanã. E entre tantas estrelas, inclusive José Botto, que chegou hoje à tarde ao aeroporto Tom Jobim, aqui no Rio de Janeiro, e foi para o Maracanã acompanhar a festa, Adriano Imperador e tal, o Galinho de Quintino, a estrela maior. Mas lá estava Davi Luiz. Muito bem. Durante a semana, a gente ficou sabendo, o Flamengo divulgou nas suas redes sociais que Davi Luiz estava se despedindo do clube, que ele não teria o contrato renovado. E hoje, Davi Luiz, nas suas redes sociais, publicou este vídeo aqui. Veja. Bom, chegou um grande dia de nos despedir, né, nação? Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi dentro do Flamengo. Eu vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse. Foi sempre muito caloroso, muito genuíno, fosse no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Sul. Para mim foi sempre gratificante poder abraçar vocês e poder retribuir este amor que eu sempre senti e sinto até hoje. Queria agradecer a todos os funcionários, desde o pessoal da limpeza, da grama, da cozinha, do fundo do meu coração, porque foi sempre uma relação muito próxima. Tentei sempre ser o Davi de sempre, que é o que ardia meu coração, era poder ajudar, poder fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas merecem viver, porque sem eles, sem todas essas pessoas, sem todos os funcionários, sem a nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei, como a Libertadores, Copa do Brasil, comemorar com vocês e principalmente com a minha família perto, que eu não pude ter inúmeras vezes, conquistando títulos lá fora. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Eu me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o manto, que me deu muita alegria. E desejando sorte. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Dando o devido crédito, este vídeo aí, que foi editado pelo canal Boleiragem Rubro-Negra. E nós compartilhamos aqui. Um abraço para a galera da Boleiragem Rubro-Negra. Bom, é claro, pelo discurso dele, pelo tom, né, e até mesmo pela tristeza, Davi Luiz está decepcionado. E depois desse vídeo, hoje no Maracanã, né, a nossa companheira Isabelle Costa, que é uma ótima repórter,
ali na zona mista, entrevistando os jogadores que vinham chegando, perguntou ao Davi Luiz sobre a saída dele no Flamengo. Ainda bem que a gente tem Instagram, né? Senão, não me ligou, com todas as palavras. E aí o mínimo que eu acho que eu merecia era uma ligação franca de homem para homem, e que muitos ali que continuaram. Tenho meu telefone direto, tanto me ajudaram muito como eu os ajudei também. Infelizmente não aconteceu. E ele disse o seguinte: olha, eu esperava pelo menos uma ligação de homem para homem. Ninguém do Flamengo me ligou. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Ou seja, vocês repararam ali que ele falou dos funcionários do Flamengo, agradeceu a equipe de trabalho do Flamengo, mas em nenhum momento ele falou da diretoria do Flamengo e falou também até mesmo dos companheiros de time, né? Ele falou da torcida e falou da equipe mais humilde do clube, né? O pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal do staff lá, que faz todo o trabalho para que o Ninho do Urubu aconteça no dia a dia. Ele não citou diretoria, não citou companheiros, e ele falou lá para a Isabelle: eu não recebi a ligação de ninguém. Eu fiquei sabendo pelo Instagram. Ninguém me ligou. Nem dirigente, nem jogador, ninguém me ligou. E ele ficou muito magoado. Olha, para a gente analisar, nós temos que ouvir os dois lados da história. Até agora, a gente sabe este lado do Davi Luiz. Vamos aguardar o pronunciamento do lado do Flamengo. O lado do Davi, sinceramente, se eu estivesse no lugar dele, eu também ficaria chateado. Pelo menos uma ligação. Olha, não vamos continuar com você. A informação era que o José Botto tinha feito isso. Só que o Davi veio hoje e disse o seguinte: ninguém ligou para mim. Aí não é legal. É o profissional que trabalhou, que se dedicou, que ajudou a conquistar títulos relevantes, ganhou uma Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, merecia uma ligação, um comunicado. Mas, eu repito, nós temos que saber a versão do Flamengo. O que o Flamengo vai dizer? E uma coisa me vem à cabeça. O Flamengo está vivendo um momento de turbulência muito grande, porque sai o Landim, entra o BAP, um processo eleitoral que consumiu muita gente, o clube se envolveu completamente nisso. O Landim foi derrotado nas urnas de maneira feia, o BAP ganhou fortemente essa eleição, e aí começou uma transição, mas que foi meio emperrada, não foi uma transição suave. O lado do Landim não facilitou tanto como poderia a entrada da equipe do BAP. Marcos Braz, que estava ali, já partiu, né? O Rodolfo Landim é o presidente até 31 de dezembro, mas também já gravou vídeo se despedindo, falando do balanço, dos feitos da gestão e tal. Ou seja, quem estava no poder já deu linha na pipa. E o BAP está chegando, empenhado, montou um timaço fora de campo, uma super equipe administrativa, e isso pode ter atrapalhado. A nova diretoria, que assume 1º de janeiro, pode ter imaginado o seguinte: quem tem que falar com o Davi Luiz é quem está no comando do clube ainda, é o Marcos Braz. Porém, a decisão foi tomada por quem vai assumir o Flamengo a partir de janeiro, que no caso foi o José Botto. Se isso realmente aconteceu, não ficou legal. Agora, o Davi Luiz também ficou chateado, cá entre nós aqui, porque ele queria continuar no Flamengo. Quem não quer continuar no Flamengo por mais um ano, com as condições que o Davi Luiz estava? Dificilmente ele arrumará isso em outro lugar, aqui no Brasil e até mesmo na América Latina, né? Ele já é um jogador em final de carreira, que talvez possa ir para a Europa. Existem clubes brasileiros interessados, fala-se de Vasco, Fortaleza, o Hugo Souza já levantou uma bola lá no Corinthians, atrás do Davi Luiz e tal, aquela coisa toda, mas a verdade é que o Davi,
ele queria continuar no Flamengo. Assim como o Everton Ribeiro queria, assim como o Gabigol queria, só que há uma diferença entre Everton Ribeiro, Gabigol e Davi Luiz. Everton Ribeiro e Gabigol receberam propostas para ficar. Não ficaram porque não quiseram, preferiram aceitar outras condições melhores em outros clubes. No caso do Davi, não teve proposta. Ele teve essa transição de diretoria e acabou se dando mal nisso. E chutou o balde, mostrou a mágoa dele. Talvez ele tenha achado que ainda era o Flamengo da época de Marcos Braz, que levava isso aí mais em consideração em determinados momentos com os jogadores. Novos tempos. Vamos aguardar o Flamengo se pronunciar, hein? Mas o Davi chutou o balde e, se isso for verdade, ele está certo. Você concorda comigo? Deixe a sua opinião aqui no canal. E para terminar, Davi Luiz, grande profissional, grande ser humano, mas eu acho que a diretoria... Com o manto sagrado do Flamengo, a inscrição do número 12, José Boto, chegando ao Rio de Janeiro, com essa missão de ser o novo diretor técnico do Flamengo na temporada 2025. Pode ser? Aqui mesmo primeiramente um prazer falar com você, Boto. Não tá bom, Boto. Vamos ser rapidinho, breve então. Primeiramente é um prazer estar falando contigo. Como é que está a expectativa agora como diretor técnico do Flamengo, né? Para essa temporada 2025 e todo esse trabalho que você vai ter à frente junto com a nossa diretoria. Seja bem-vindo ao Flamengo. Obrigado. Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, mas um orgulho também muito grande. Peço desculpa pela voz, que está horrível. Mas as expectativas do Flamengo são sempre ganhar. Seja lá a competição que nós vamos entrar, é para ganhar. Essa é a minha maneira de ser, é a maneira de ser do Presidente e do Filipe Luís também. Como a gente soube e viu através das suas redes sociais que você encontrou com o técnico Filipe Luís na Europa, né? Como é que foi esse encontro e as primeiras impressões ali nessa troca de ideias com o nosso treinador? Sim, ele estava na Corunha, eu estava no norte de Portugal, combinámos encontrar, foi excelente, foi muito bom. Ele tem ideias muito modernas, os anos que teve na Europa faz com que tenhamos ideias muito parecidas e foi ótimo. Para a gente finalizar, Boto, e a expectativa em relação ao elenco que o Flamengo tem à disposição, jogadores conhecidos que há alguns anos sempre disputam os principais títulos no Brasil e também no futebol sul-americano. Como é que está a sua expectativa em trabalhar com esse grupo? O elenco é excelente e a expectativa é sempre poder puxar mais por eles, que eles possam ainda dar mais, que eu penso que este elenco ainda tem alguma coisa para dar, mais alguma coisa para dar. E é isso que nós vamos trabalhar, é para isso, para dar alegria à nação. Obrigado, Boto, e bom jogo lá no Maracanã. No jogo ele teve essa breve fala aqui conosco, pessoal, porque deu para perceber, ele está com um probleminha na voz, né? Ele já havia, inclusive, avisado que seriam palavras breves, mas importantes para poder entender, principalmente, com que pensamento ele chega de vitórias, de que o Flamengo só importa a vitória, principalmente um pouco desse contato que ele teve com o técnico Filipe Luís. As ideias são muito similares. Então, nação, o West Ham aceita liberar Lucas Paquetá para o Flamengo. E um detalhe separa o anúncio. Isso porque é possível que o Paquetá, realmente venha para 2025. Com a chegada de Boto, já vai se resolver isso, né? Isso porque o Flamengo segue ligando ao meio Lucas Paquetá. Nome muito conhecido do futebol. Mas o West Ham da Inglaterra realmente está assim, já querendo liberar ele. Desde a última janela de transferência, muito se especula sobre um possível retorno do brasileiro, né, ao clube como Flamengo ou Botafogo. Mas a preferência de Paquetá é para o Flamengo, já que ele já foi rubro-negro, né? Ele já jogou no Flamengo. E aí o West Ham está querendo negociar.
né, com o Flamengo, isso mesmo. E o Flamengo pode ter sim o Lucas Paquetá em 2025. De acordo com o jornalista Fabrício Lopes, o clube inglês quer arrecadar montante para realizar outras contratações na próxima janela de transferência. Então, por isso, está querendo vender ele, o Paquetá, né? E o clube está disposto a atender o desejo de Paquetá, que também está querendo ser liberado. Não aceitará fazer negócio por empréstimo seco, sem nada. Ele não quer assim. Essa era uma estratégia falada inicialmente pelo Flamengo, né? Mas tem que rolar dinheiro aí, né? E claro, né? Botafogo também é falado que também tá aí na linha para querer o Paquetá. Mas no canal Resenha Rubro Negro, Fabrício ainda conta que, para não comprometer o orçamento, o Flamengo pode optar por um empréstimo seguido de obrigação de compra. Ou seja, ele vai tomar emprestado, só que lá na frente ele vai comprar, né? Garantindo aí ao Recife para poder liberar. Ou seja, após o prazo final estabelecido, o Rubro Negro seria obrigado a comprar o meio de campo de uma forma definitiva. E o Rubro Negro poderia desembolsar um valor considerável já no início do empréstimo. Gente, mas fica aí, né, essa expectativa, né? E como vocês sabem também, postei no vídeo de ontem, o Internacional aceita vender também o Ener Valencia ao Flamengo, mas ali impõe também algumas condições, né? Então, a partir de agora, né, que o Boto já chegou, o que a gente estava vendo é que realmente as decisões sairiam por ele. Então, a partir do dia 1º, realmente vai sair, né, aí essa resposta pra gente, né? Mas o que vocês acham disso, galera? O que é que vocês estão achando disso aí? O planejamento do Flamengo para 2025, que está ganhando forma, e as novidades sobre as propostas, né? Aí que está surgindo dos reforços. E também, vocês vão ver, já viu, né? Se ficou até o final, vocês já viram a entrevista aí do Boto, o que vocês acharam, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram dele, né? Ele mostrou confiança total, eu percebi isso. Deixou claro que os reforços para 2025 vêm para fortalecer ainda mais o Mengão, né? E você curtiu o conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando todas as novidades do Flamengo em primeira mão aqui no nosso canal. E comenta aí, gente, embaixo o que vocês acharam da chegada aí do Boto e do que ele falou, as suas primeiras palavras no Brasil, né, e das possíveis contratações. Gente, até a próxima, foi bom ficar com vocês, mas até o próximo vídeo.